E aí, pessoal, muitas informações para a gente ir colocando nessa sexta-feira. O que existe sobre Michael, tem Jefinho, Cauã Kelvin, Diego Valência e os anúncios saem quando? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa. Não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil resolve tudo para você. Na descrição do vídeo tem um link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil. Ali você conversa com eles e resolve em até 24 horas. Esse dinheiro está na sua conta. Conte agora com Mais Ágil, porque ele é a solução. Gente, separei uma série de situações aqui para a gente poder conversar, tá? Coisas que de alguma maneira mexeram com o dia do Grêmio e mexem com o dia do Grêmio hoje. Primeiro ponto, ontem o jornalista Marcos Souza do grupo RBS lá do GZH postou que o Grêmio se aproximou muito da contratação do Michael, o jogador que seria lá a cereja do bolo do Grêmio, o atacante pela esquerda, que foi do Flamengo, que foi do Goiás, que o Renato quer muito jogando em Porto Alegre e que já pediu para vir para cá. A informação é essa. O Grêmio está se aproximando aí de tentar negociar com esse jogador. O que eu consegui levantar, tá, disso aqui, até para a gente poder também evoluir. É uma negociação em andamento. Isso aí o Grêmio confirma. É um dos jogadores que o Grêmio negocia, um dos 6 jogadores que o Grêmio negocia. O Grêmio já tem proposta lá, o Grêmio tenta negociar um empréstimo, o Grêmio não tem o dinheiro da compra desse jogador, então o Grêmio tenta negociar um empréstimo, mas é preciso posicionar isso aqui, dizendo que não é tão simples o negócio. Não é um negócio que vá se solucionar nas próximas horas. Então o que eu posso, dentro dessa informação, e o Marcos Souza é muito bem informado, o que eu consegui, né, é que o Grêmio negocia, tenta, mas ainda falta alguma coisa. Não é uma negociação tão simples e nós ainda teremos alguns capítulos até que se confirme isso aqui. O Renato é o grande articulador dessa negociação, um jogador que quer muito estar com o Renato, mas o que eu tenho, infelizmente, é que ainda falta um pouco. Então vamos torcer para o Marcos Souza ter uma fonte muito boa e tem informações que eu não consegui colher. Torço por isso, porque acho que esse jogador realmente pode fazer a diferença para a gente. Outro jogador que eu quero falar aqui é o Diego Valência e a proposta. Ontem nós falávamos aqui sobre o Grêmio ter feito lá uma proposta na casa de 2 milhões de euros e tal, que é mais ou menos o que o clube quer. Jogador aqui é convicção dos dirigentes do Grêmio. Eles acreditam muito que esse jogador tem tudo para dar certo em Porto Alegre, jogador jovem ainda, jogador que foi para a Itália, na Itália não conseguiu, mas agora o Grêmio tenta essa negociação. Da mesma maneira que o Michael, é um jogador que não é tão simples de contratar, por ser jovem e por ter ido para a Europa, por ainda ter uma ideia de que pode vencer por lá. Então, é alguma coisa que, de alguma maneira, mexe com a preocupação do Grêmio. Mas é a convicção. É o plano A e o plano B. Então, o ataque do Grêmio em discussão, o ataque do Grêmio com propostas feitas, com negociações em andamento, mas ainda precisando de mais tempo. Lembrando que a ideia do Grêmio é que todos estejam contratados no dia 3, uma terça-feira, na reapresentação depois da parada de Natal e Ano Novo. Hoje nós estamos no dia 16 de dezembro, estou gravando esse vídeo no início da manhã, mas a ideia dos dirigentes é que a gente consiga ter todo esse grupo, ou seja, já com o Gabriel, já com o João Pedro, já com o Diego Valência, já com o Michael, neste dia 3. Vai conseguir? É complexo. Não é uma coisa tão simples. Nós estamos falando de muitos negócios. E o Grêmio está trabalhando muito
para ter todos eles nessa primeira leva de contratações. A segunda é durante o Campeonato Gaúcho, na análise de desempenho que o Grêmio vai fazer do próprio regional para entrar de tanque cheio, como eu sempre falo, lá no mês de abril, para o brasileiro ser a grande prioridade do Grêmio na temporada. Me parece essa lógica e é por aqui que as coisas vão ser definidas. Dito isso, chegamos nos meninos. E aqui eu separei duas situações para a gente conversar. A primeira delas, como a gente havia anunciado aqui, o Jefinho fez aniversário, né? Completou 16 anos. Ele que é da Seleção Brasileira Sub-17, que é uma das joias da base, que vai jogar a Taça São Paulo, assinou o primeiro contrato profissional, com multas grandes, mas aquelas multas padrão, e agora é jogador profissional do Grêmio com 16 anos. É tido como uma das joias, canhoto, baixinho, joga como meia, joga aberto pelo lado esquerdo também, se destacou no Campeonato Brasileiro Sub-17, chegou à Seleção Brasileira e agora tem o seu primeiro contrato profissional. Sobre a Taça São Paulo, eu fiz questão de juntar aqui algumas informações, porque o Cauã Kelvin também vai para a Taça São Paulo mais uma vez. Ele foi destaque no ano passado, na Taça São Paulo, jogou o Brasileiro Sub-20, jogou o Brasileiro Sub-17, joga a Taça São Paulo e volta para o profissional. O que determinou que ele voltasse para o profissional, o Ricardinho acabou deixando o Grêmio e a vaga é de Cauã Kelvin. Ele vai fazer o seu início no profissional, ainda falta algumas coisas, tem algumas coisas a acertar, a cabeça tem que estar no lugar e ele tem tudo para chegar lá e fazer história. Então, a Taça São Paulo para o Grêmio, que começa no dia 2 de janeiro, que nós vamos acompanhar aqui, tem dois destaques muito importantes para uma análise de futuro do Grêmio, e eu falo de um futuro próximo. Cauã Kelvin, e essa possibilidade de sair da taça e vir para o profissional, e o Jefinho. Esse, não para o profissional logo depois da taça, mas esse com possibilidade de muito destaque. O outro é o Cristiano, lateral direito, que eu cito sempre, tem zagueiros, tem volantes. O time do Grêmio da Taça São Paulo é bom. O Grêmio não vai ser figurante na Taça São Paulo. Existe sim um cuidado para ter performance na Taça São Paulo e não só as organizações de ordem de crescimento dos jogadores. A ideia é fazer um time forte lá, atenção no Iago, atenção no Iago. Enfim, nós vamos conversar muito sobre a Taça São Paulo. Eu quero muito que o Grêmio faça uma grande campanha, que tenha muita chance de conquistar uma Taça São Paulo, algo que nunca construiu na sua história. Outro ponto que eu quero discutir com vocês aqui são os anúncios, porque muitas pessoas também me perguntaram, me pediram sobre os anúncios de Carbarro e de Cristaldo. Hoje pela manhã mandei algumas mensagens e a qualquer momento pode sair isso. A qualquer momento pode sair isso. Porque os trâmites foram feitos, os documentos estão sendo trocados, os anúncios podem ser, esses jogadores vão chegar em Porto Alegre, fazer exame e vão ser anunciados. Então pode acontecer sim a qualquer momento, inclusive nesta sexta-feira. César de Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.